A orquídea Phalaenopsis, ou a orquídea borboleta, como ela é conhecida popularmente, é uma das orquídeas mais comercializadas no Brasil. Muito disso se dá ao fato da orquídea Phalaenopsis ser muito durável e muito florífera. Ela produz várias flores em cada haste floral que chegam a durar aí até 100 dias. No vídeo de hoje eu quero mostrar as minhas Phalaenopsis que estão cheias de hastes florais e falar um pouco sobre o cultivo delas. Eu sou a Mariana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar mostrando essa lindeza aqui que está florida no momento. Essa é a primeira Phalaenopsis a florescer aqui no meu cultivo nesse ano de 2022. Eu cortei todas as hastes florais das minhas Phalaenopsis no final do ano passado, então agora que chegou o inverno, elas estão nascendo hastes florais novas e florescendo. E praticamente todas as minhas Phalaenopsis estão com hastes florais. E algumas que são plantas mais antigas estão até com 2 hastes florais cada uma. Isso é sinal de que os cuidados que eu tenho com elas o ano todo estão dando muito certo. E em relação a esses cuidados, eu quero falar um pouquinho sobre como eu cultivo elas. Elas ficam aqui em um local coberto, debaixo da minha varanda, então elas não pegam chuva e não pegam sol direto. A Phalaenopsis é uma orquídea que não precisa pegar sol para florescer. Se a gente cultiva ela em um local com bastante claridade, a gente vai conseguir ver várias florações nas nossas Phalaenopsis. Até porque quando ela pega muito sol, ela não fica com esse vegetal verdinho e bonito. Então, o cantinho ideal para cultivar a Phalaenopsis vai ser um cantinho com bastante claridade e sem luz solar direta. A Phalaenopsis ela é uma orquídea ideal para quem mora em apartamento e muitas vezes não tem como cultivar aquelas orquídeas que precisam de uma quantidade maior de sol. Então, a Phalaenopsis vai ser uma ótima opção. Muita gente cultiva Phalaenopsis dentro de casa e elas se desenvolvem muito bem e florescem. Ela é uma orquídea que, se a gente acerta no cultivo dela, ela vai florescer com bastante facilidade. Um outro fator muito importante para a gente acertar o cultivo da Phalaenopsis é a umidade ambiente. Aqui nessa minha varanda tem piso cerâmico, então é um ambiente muito seco. E para contornar isso, eu costumo colocar plantas terrestres aqui debaixo desse jardim vertical. Assim, toda vez que eu rego essas plantas, a umidade sobe aqui para as Phalaenopsis. Falando um pouquinho sobre o vaso e o substrato, eu uso aqui vários tipos de vaso e vários tipos de substrato. Eu tenho várias Phalaenopsis plantadas aqui nesses vasinhos furadinhos e elas estão plantadas aí num substrato mix de casca de pinos, mas é uma casca de pinos mais grossa, com pedra brita, caco de tijolo ou caco de telha e também o isopor. E essas Phalaenopsis maiores que estão nos vasinhos também estão plantadas nesse tipo de substrato. É um substrato que eu gosto bastante para plantar as Phalaenopsis, eu acho que elas se desenvolvem super bem. Olha aqui o enraizamento dessas orquídeas. Olha o tanto de raiz que tem. Não dá nem para ver mais o substrato, né? Mas é um mix de casca de pinos com pedra brita e caco de telha e isopor. Só que eu tô querendo parar de usar esse substrato, principalmente nessas Phalaenopsis que ficam aqui no jardim vertical, porque elas grudam as raízes todas na parede. Tem muita raiz de Phalaenopsis grudada aqui na parede. Olha aqui para você ver. Tem raiz aqui em cima, tem raiz de Phalaenopsis para todo lado aqui na parede. E como a casca de pinos é um tipo de substrato que apodrece rápido, é necessário que eu faça o replante das orquídeas que eu planto nela a cada 2 anos. E eu não quero ficar fazendo replantes tão constantes assim nessas orquídeas que grudam a raiz na parede, porque eu fico com muita dó de arrancar todas essas raízes para replantar. Então eu troquei agora o meu substrato e nesses replantes mais novos, igual esse daqui, eu tirei a casca de pinos e estou usando apenas componentes inertes no meu substrato, que é a pedra brita, o caco de telha, o isopor, o caco de tijolo. Então eu estou preferindo plantar as Phalaenopsis com esse tipo de substrato,
muito porque elas grudam as raízes na parede e não porque eu não gosto da casca de pinos. Eu tenho muito sucesso aqui no cultivo das orquídeas usando o substrato de casca de pinos, mas pela razão delas grudarem as raízes na parede. E a maioria das orquídeas que eu cultivo estão em jardim vertical, penduradas na parede, então eu acabo trocando o substrato por substratos que não vão apodrecer com facilidade. E aí, você está gostando de conhecer um pouco mais sobre o meu cultivo de Phalaenopsis? Aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, quando essas orquídeas estiverem todas floridas e eu postar o vídeo mostrando as belas florações, você não vai perder esse vídeo. Então não perca tempo, já se inscreva. E em relação à rega dessas Phalaenopsis, eu rego elas agora no período do inverno a cada 2 dias, porque os dias estão mais frescos, então elas não secam tão rápido. E no período do verão, que os dias estão mais quentes, eu rego elas dia sim e dia não. Apesar de eu usar um substrato inerte que seca mais rápido, eu coloco um pouco de musgo esfagno em cima do substrato. Ele ajuda a segurar a umidade no vasinho por mais tempo, então eu não preciso regar as minhas Phalaenopsis todos os dias. Mas como eu sempre falo aqui no canal, rega de orquídea é muita observação. A gente precisa observar o substrato que a gente usa, o clima da nossa região. São vários fatores que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer a rega. Então, a rega vai ser diferente para cada pessoa, porque vai depender do cultivo de cada um. Então, a dica mais importante que eu posso passar sobre rega é: observe as suas orquídeas, observe o substrato e só regue elas quando elas estiverem secas. Em relação à adubação, eu uso aqui nas minhas orquídeas somente 2 adubos. Um dele é o Forticote 15912, o dali até sumiu no meio das raízes. Aqui embaixo dá para ver o porta-adubo. Então eu coloco aqui o Forticote e ele dura aqui 5 meses. E eu uso também o adubo B&G Orquídeas uma vez por semana. Eu vou até mostrar aqui a embalagem dos adubos que eu uso. Então tá aqui o Forticote 15912. Ele é um adubo do tipo Osmocote, é um adubo de liberação lenta, então você vai colocar ele na orquídea e ele vai durar aí 5 meses no vasinho da sua orquídea. É um excelente adubo e eu recomendo ele não só para as orquídeas, mas para várias plantas. E o que eu uso aqui semanalmente é o adubo B&G Orquídeas. Também é uma adubação excelente, é um adubo completo aí para as orquídeas e eu acho que os resultados que eu estou tendo aqui com as minhas orquídeas muito se dá pela qualidade desses 2 adubos. Já tem vídeo falando sobre eles aqui no canal, eu vou deixar o link da playlist de adubação aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E um outro cuidado que eu tenho aqui com as minhas Phalaenopsis é sempre prevenir pragas e doenças. Então, eu fiz aplicações recentemente aqui de fungicida. Eu faço também o uso do acaricida aí mensalmente, porque nesse local que elas estão, elas são muito suscetíveis ao ácaro. E eu também faço uso da água oxigenada volume 10 uma vez por semana aqui nessas orquídeas. Também é para prevenir o aparecimento de fungos e ácaros. Agora eu quero mostrar as orquídeas que eu fiz o replante e mostrei o replante recentemente aqui no canal. Olha como está o desenvolvimento dessas orquídeas. Essa daqui tá com essa folhinha nova e tá vindo raizinha nova. Essa daqui também já tá soltando raizinhas novas, por enquanto ela ainda não tá vindo com folhinha nova. Agora tem uma pra cá que já dá pra ver nitidamente as raízes nela. Essas manchinhas aqui na folha dela já vieram com ela. Eu comprei essa Phalaenopsis na promoção na internet, né? Então eu paguei bem baratinho. Elas vêm com algumas avarias. E olha aqui o enraizamento dela pouco tempo depois que eu fiz o replante. Eu quero até deixar o vídeo desse replante aqui nos cards e também na descrição. Eu replantei essa daqui e as outras somente com caco de telha, isopor e pedra brita. E coloquei um pouquinho de esfagno por cima para segurar a umidade. Essa daqui também tá com desenvolvimento excelente, tá com a folhinha um pouco murcha, mas isso é normal depois que a gente faz replante. Essa folha aqui tá bem firme, tá vindo essa folhinha nova
e ela já está começando a soltar raizinhas novas também. Então é um substrato muito bom para Phalaenopsis, elas estão se desenvolvendo muito bem, o enraizamento está sendo até bem rápido. Eu imaginei que ia demorar um pouquinho mais para elas enraizarem. Então esse é o meu cultivo de Phalaenopsis. Me conta aí nos comentários o que você acha dessa minha forma de cultivar as Phalaenopsis. Olha o vegetal dessa aqui como tá bonito. Essas manchinhas brancas são manchas de fungicida que eu apliquei por aqui. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que seu like é muito importante para mim. E se você quiser contribuir com a produção de conteúdo desse canal, clica no botãozinho do Valeu embaixo do vídeo e faça a sua contribuição. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo do replante das Phalaenopsis no substrato inerte e vou deixar também uma playlist sobre adubação para as orquídeas. Eu espero vocês nesses vídeos.